Plantado. Faça voz o jornalismo. Trabalho com dinamismo na antevisão do porvir. Primeira mão da notícia, simbolizando a província na razão de um existir. A partir de agora, o microfone é livre. Tribuna Popular. Um espaço de jornalismo na sua rádio província, onde tudo o que interessa à região e a você é notícia. Comentários, entrevistas, debates e opiniões. Num espaço onde o rádio está a serviço da democracia. Tribuna Popular. Apresentação e direção do jornalista Jaumo Fornari. Produção Departamento de Jornalismo da Rádio Província FM 100.7. Este jornal eletrônico vai ao ar pelo sistema de composição sonora Lesson, acoplado à mesa Elba Estéreo de 16 canais. Sintetizado pelos processadores CIAR, impresso na frequência 107 pelo gerador estéreo e transmissor plant, chegando até seu rádio pelo sistema irradiante TEL. Rádio, um instrumento da democracia. Em Internet Portela são 12 horas e 37 minutos. Uma boa tarde a todos, um bom sábado, um bom final de semana, apesar de que teremos um final de semana com muita chuva aqui no noroeste do Rio Grande do Sul. Iniciamos aqui mais uma edição do programa Tribuna Popular, um programa de debates, entrevistas, comentários, opiniões, relatos, um programa que vai ao ar por essa emissora há muitos anos, há mais de 3 décadas, e hoje também é transmitido pelo streamer da rádio, pelo nosso Facebook, pelas ondas da rádio e também pelo YouTube. Nele você tem a oportunidade de acompanhar os principais acontecimentos da região, do estado, do país, enfim, acontecimentos que têm alguma coisa a ver com este canto do Rio Grande, aonde nós residimos. Hoje é 2 de setembro, é o do 45º dia do ano de 2023. Faltam 120 dias para o final do ano. Hoje a Igreja Católica tem como reverência o Santos Castor de APT. Ele é um bispo da Igreja Católica, que foi São Diómedes, que foi um mártir, e Santa Ingrid Skanninger, que é uma abadesa sueca. 3 santos um pouco desconhecidos do cotidiano, do dia a dia dos católicos deste canto do Brasil. Pois é, no Brasil hoje se comemora o dia do florista, aquele que, utilizando-se flores, vende flores, faz ornamentação, arranjos, enfim, embeleza um pouco a vida de todo mundo com as flores. Hoje é o dia do repórter cinematográfico e fotográfico, aquele que, através das imagens, registra acontecimentos. O repórter fotográfico é muito importante no jornalismo, na história do jornalismo. Inclusive, é uma máxima nas faculdades de jornalismo, ao menos na faculdade que eu estudei, onde se dizia que uma boa fotografia vale muito mais do que 10.000 palavras. Hoje é o dia da fundação do Museu de Arte Contemporânea do Rio de Janeiro, de Niterói, Rio de Janeiro. Hoje é o dia do metodismo lá no Rio de Janeiro, e hoje é o dia nacional da Kombi. A Kombi é aquele utilitário que ficou por anos e anos sendo produzidos no Brasil. Aliás, a Volkswagen produziu de 1950 a 2013, parou só a produção da Kombi por imposições tecnológicas que exigiam em 2014 que todos os veículos tivessem freio ABS e tivessem airbag. E no caso da Kombi foi impossível, devido à proximidade da parte frontal do veículo com o assento do
motorista da instalação até desses airbag e até pelo próprio sistema de direção, que ele é praticamente vertical. Então a Kombi deixou de ser fabricada em 2013, no Brasil ela começou a ser montada em 1953, mas produzida mesmo, fabricada no Brasil em 1957. Hoje, evento histórico que se registra na data de hoje, em 1666, Londres viveu um dos piores dias da existência daquela cidade, da capital inglesa. Um fogo lá em 1666, olha o número da besta, né? Destruiu 13 mil casas e a cidade queimou durante 3 dias. E é claro, associações desse tipo foram feitas porque se vivia a Idade Média, a idade da Inquisição, a idade onde predominava mais a intuição do que a ciência. Em 1945, o dia de 2 de setembro teve uma magnitude especial para toda a humanidade. Depois de atrocidades como as bombas de Hiroshima e Nagasaki, no dia 2 de setembro de 1945, foi assinado a rendição incondicional do Japão. É claro, depois dessas duas atrocidades que se fez contra o povo japonês, que resistia na Segunda Guerra Mundial, e se utilizou, um deles, o avião Enola Gay, que colocou uma bomba atômica, que não se sabia exatamente a proporção, o percentual e a consequência de destruição que teria sobre os humanos, destruindo completamente a cidade de Hiroshima e depois Nagasaki. Em 62, veja só, o Pelé foi fazer só lá na década de 70 o seu 1000º gol, mas em 62 ele já comemorava, depois de ter disputado a Copa do Mundo de 58 com apenas 16 para 17 anos, e depois em 62 sagrado-se bicampeão, e em 62 ele marcava o gol de número 500. Foi num jogo que valia pelo retorno do Campeonato Paulista entre Santos e São Paulo. O jogo teve empate, 3-3, foi na Vila Belmiro, mas marcou o gol número 500 do Pelé. Mas em 1989, o grande Grêmio dos Pampas do Sul conquistou pela primeira vez a Copa do Brasil. Foi uma conquista registrada no Estádio Olímpico Monumental, era assim que se chamava o antigo estádio do Grêmio, lá na Avenida Carlos Barbosa, lá no famoso Largo Eurico Lara. E o Grêmio se sagrou sobre o campeão da Copa Brasil, sobre o Sport, vencendo por 2-1 o Sport. Gol, ainda estão por aí, né? O Assis, que é irmão do Ronaldinho, e do Cuca, que é treinador de futebol hoje em dia. E em 2018, o Museu Nacional, essa foi uma tragédia muito grande, se tentaram buscar motivações que não existiam, foi simplesmente o descaso com a cultura que motivou isso, fazendo que se protelassem reformas e medidas de segurança. Em 2018, o Museu Nacional do Brasil foi destruído por um incêndio, com a perca de mais de 90% de sua coleção. Também no dia 2 de setembro, José Martins, como hoje, lá em 1923, nasceu um cara que fez parte da infância de muita gente que está nos ouvindo. Nasceu Ramon Valdés. Pois é, o Ramon Valdés, só pelo nome, talvez o senhor e a senhora não lembram, mas ele é o famoso Seu Madruga. Ele pertenceu ao enlatado, ao seriado Chaves, que foi reproduzido e repetidas vezes na televisão brasileira, principalmente por SBT. Só que o Seu Madruga, que é um personagem icônico de toda aquela série, morreu em 1988, vítima de câncer do pulmão. Em 1930, nasceu um grande jornalista brasileiro, marcou a época do jornalismo, foi um dos nomes aí dos primeiros cronistas de opinião no jornalismo televisivo brasileiro,
que é o senhor Franz Paul Tanin Mata Helborna, que é nada mais, nada menos que o nosso queridíssimo Paulo Francis. Ele faleceu em 97, aos 66 anos, e era um nome icônico do jornalismo brasileiro e marcou época. Em 1960 nasceu Arnaldo Antunes, integrante da famosíssima banda Titãs. O Antunes, então, tem hoje 63 anos, né? Comemora hoje, causalmente. Em 89 nasceu o Alexandre Pato. O Alexandre Pato, que prometia ser uma das maiores revelações da história do futebol brasileiro, confundiu, assim como o Neymar o fez em parte da sua vida, a sua vocação futebolística com a vocação de ser um pouco estrela, mas mesmo assim ele foi campeão mundial em 2006. O programa Tribuna Popular de hoje tem uma série de assuntos. Nós temos pelo menos 5 entrevistas no programa de hoje. Farei alguns registros iniciais aí, antes de irmos ao resumo das manchetes da semana. Recebi ontem uma visita agradável do meu amigo João Alberto Preto. O João Alberto Preto é um dos poucos compositores, poetas do Rio Grande do Sul que tem a obra direcionada em CDs, em obras de registro. A CIT, que é uma das mais famosas gravadoras do Rio Grande do sul do país, lançou o volume 3, está lançando agora. Eu tive o privilégio de receber ontem autografado com canções e sucesso do João Alberto Preto. Normalmente você compra o disco, sucesso do Chitãozinho Choró, sucesso do cantor tal, sucesso do Zé de Camargo e Luciano, sucesso dos Monarcas, sucesso dos Mirins, mas dificilmente as gravadoras se preocupam em lançar trabalhos com o sucesso dos compositores. E nós temos o privilégio de ter aqui em Tenente Portela um compositor que tem um destaque tão grande na música gaúcha, que já tem pelo menos 3 trabalhos exclusivos, que são conjuntos que fizeram sucessos, mas destacando sim aquele que escreveu as letras, a poesia, a música, no caso João Alberto Preto. O trabalho que eu recebi ontem tem música dos Monarcas, dos Serranos, dos Mirins, do Pedro Neves, música com os Monarcas, com os Serranos, com os Mirins, com o Pedro Neves, Valdomiro Baicá, Chiquito e Bordoneio, Chão Surino e os Mateadores. Todos os trabalhos compostos, claro, pelo doutor João Alberto Preto, doutor médico, mas, no entanto, um artista de renome estadual e, enfim, com repercussão em todos os cantos desse país, onde se cultua e se cultiva a música do Rio Grande. No Rio Grande, o João Alberto Preto sempre foi incentivador e fez parte, sempre está presente com os Tauras, né? E nós estamos chegando à Semana Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul. Nós estaremos no programa de hoje conversando com o pessoal que vem trazendo lá de Cristal, aliás, uma verdadeira maratona, principalmente para os integrantes da 20ª Região Tradicionalista, que foram lá buscar a chama crioula a 610 quilômetros aqui da nossa região, mais precisamente de Tenente Portela. Farão 510 quilômetros ao lombo dos cavalos, levando com o candeeiro aceso a chama que simboliza as tradições do Rio Grande. Era a chama essa que nasceu lá na década de 40, com uma meia dúzia de estudantes que entendiam que, paralelo aos festejos farroupilhas que aconteciam lá no Parque da Redenção, em Porto Alegre, eles estudavam no ginásio Juninho de Castilhos, que ainda está lá na João Pessoa, quase esquina com a Ipiranga, e um belo dia eles se arrumaram lá, o Barbosa Lessa, os Fagundes, que estudavam de Alegrete. É o grupo dos 8, 8 colegas, amigos, e pegaram os cavalos, saíram lá do Julinho e foram até a Redenção. Sabiam que ia ser apagada a chama da pátria, lá no Parque da Redenção, lá naquele belo monumento que tem na Redenção da nossa querida Porto Alegre, e acenderam uma chama e levaram para a escola e mantiveram acesa durante todos os festejos farroupilhas até 20 de setembro. E aquele gesto dos 8 rapazes
rapazes, os 8 adolescentes, os 8 meninos, acabou sendo um símbolo que se repete ano a ano no Rio Grande do Sul. A cada ano, em um local escolhido para o acendimento da chama, nós tivemos a satisfação de tê-la acendida aqui em Tenente Portela, lá no ano de 2019, antes da pandemia. Esse ano foi em Cristal, já foi em Canguçu, enfim, vários locais. Se escolhe um lugar que tem algum símbolo, alguma referência para as tradições do Rio Grande, e lá se acende e se distribui. São 30, né? Pelas 30 regiões tradicionalistas do Rio Grande. E todas elas, até é muito bonito para quem está nos assistindo fora do Rio Grande ou fora do país. A gente sabe que tem muita gente que acompanha a programação da rádio, estamos chegando a 500 mil de seguidores. Então, para essa gente, né, é bonito até andar pelas estradas aqui desse estado do sul do país, onde a gente vê grupos, e às vezes bem grandes, bem significativos, de pessoas a cavalo, vestidas com trajes típicos do sul do país, levando uma chama até sua cidade, até sua localidade, para que esta chama, na semana que antecede a data de 20 de setembro, ela fica acesa nas praças, nos CTGs, nos acampamentos farroupilhas, como uma lembrança de que está aceso o amor pela tradição, pela história deste continente-estado, que é o nosso estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande com beleza. Pois é, eu acabo de receber um aviso que os nossos cavalarianos, que são da 20ª região tradicionalista e estarão falando conosco no programa hoje, estão na cidade de Ajuricaba. Eles já devem ter feito em torno de 400, 500 quilômetros, né? Porque Ajuricaba é distante 100, 150 quilômetros aqui de Tenente Portela. E eu comecei a falar do preto, descambei na tradição da chama crioula, para encerrar que o preto sempre está com os tauras, e eu com satisfação quero registrar que os tauras é um conjunto gauchesco aqui de Tenente Portela. Ele estará participando do gaitaço da Rádio Província, aliás, mais uma tradição criada pela nossa emissora, que já criou vários eventos aqui na nossa região e cidade, entre eles o mais tradicional é o Natal da Criança Carente, que se realiza quase há 3 décadas, e nós estamos agora realizando a quarta edição do Gaitaço da Província. A gente, com isso, procura abrir espaço para que pessoas que cantam há muito, às vezes não são artistas que estão consagrados, alguns inclusive consagrados. Nós já tivemos a presença do Maicá, Valdomiro Maicá, que é um artista consagrado. Consagrado se fala porque tem obras gravadas, obras no YouTube, sim. Xisto Silva, que é que mais vai estar esse ano aí, Jonas Martins? Nós temos uma relação bem grande. Até não vou cometer a injustiça de falar uns 2, 3 nomes aí e deixar o restante dos que estarão na quarta-feira no acampamento Farroupilha, na Semana Farroupilha, participando do Gaitaço da Província. E, é claro, encerrando com um fandango, mais um fandango na Semana Farroupilha, tocado pelos Tauras, que confirmaram ontem a sua presença. Na semana, antes de entrarmos nas nossas entrevistas, são entrevistas interessantes. Aí tem portelense recebendo hoje prêmio em Porto Alegre, prêmio de destaque pelo seu trabalho profissional. Nós temos aí a Fundação Gaúcha do Trabalho falando sobre a evolução do emprego no Rio Grande do Sul. Estaremos falando daqui a pouco sobre a mais tradicional festa dessa cidade, que começou lá em 1944 e se realiza anualmente com sorteios, com churrascos, com reuniões dançantes, que é a festa aí da Igreja Católica aqui de Tenente Portela. Uma festa, me ajude a fazer a conta aí, de cabeça me parece que é 69 anos, deixa lá, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 2004, já deu 60 aí, né? 2014, 70, tá indo longe, 79 anos. Aí a festa que se realiza aqui ao lado do prédio da Rádio Província. E se realizará também nesse ano, daqui a pouco está um dos organizadores, que é o padre Daniel, conversando conosco aí. Bom, resumo da semana.
O Haddad, aliás, números positivos para a economia brasileira. Eu acho que todos nós torcemos para que o país cresça e desenvolva e busque oportunidade de empregos para cada vez mais pessoas, porque somente assim nós estaremos reduzindo o maior flagelo desta nação, que é ver milhões e milhões de brasileiros ainda viverem da miséria. A notícia boa da semana é que o Haddad, que é o nosso ministro da Economia, diz que o PIB cresceu em ritmo 3 vezes superior ao que ele esperava. De acordo com o IBGE, a economia brasileira cresceu 0,9% no segundo semestre de 2023, acima das expectativas, inclusive do mercado financeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou os resultados do PIB, do crescimento do PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, o Produto Interno Bruto, que foi divulgado na última sexta-feira. A economia brasileira, como eu disse, cresceu 0,9%. Acima do que esperavam. Pois é, ainda notícias da semana, uma explosão, essa explosão foi ontem, me parece, numa empresa metalúrgica, deixou 5 mortos e vários feridos em Cabriúva, lá no Nordeste. O acidente ocorreu numa caldeira, numa metalúrgica, conforme conforme as equipes de resgate, o número de feridos pode ter ultrapassado a casa dos 50. Aliás, eu falei Nordeste, não. Cabriúva é interior de São Paulo. Não há ainda informações sobre o que causou esta explosão. O barulho assustou os moradores, e eu via ontem uma matéria onde pessoas bem distante, num raio bem longe desta indústria, falavam do barulho estrondoso que já atingiu até, fez com que as pessoas sentissem a 5 quilômetros de distância. Pois é, a justiça proíbe os donos da 123 milhas, aliás, tem gente aqui na região aí, tem uns que tiveram sorte, já receberam a passagem, esses eu imagino que vão viajar, mas tem gente aí, e elas em todo o país, em todos os cantos do país, tem gente que acabou entrando aí na história da empresa 123 milhas aí, que assustou a todos devido à importância e o tamanho que ela tinha no fornecimento de passagens aéreas, trocando por milhas, enfim. Na grandiosidade que tinha, e de repente ela anuncia que está quebrada, né? O juiz determinou que os 2 sócios da 123 milhas sejam impedidos de deixar o Brasil até que prestem depoimento na CPI das pirâmides financeiras. Há uma suspeita, né, de que esta empresa ela funcionava como pirâmide financeira. Ela entrou em concordata, né? Ela entrou em ajuste fiscal agora. Vamos ver como é que vai ficar a situação do pessoal que tem a receber, enfim, que investiu nessa empresa. No Rio Grande do Sul, se registrou o encerramento das transmissões de uma das rádios mais tradicionais do estado, porque era a mais antiga emissora do Rio Grande do Sul. Eu falo da Rádio Pelotense. Ela foi fundada em 1925 em Pelotas, e ela transmitia, coincidente, na mesma frequência nossa co-irmã, a Rádio Municipal de Tenente Portela. Ela transmitia em amplitude modulada no 620, e na noite de 31 de agosto os locutores, enfim, comunicadores se reuniram em torno do microfone e fizeram uma melancólica e triste transmissão, encerrando os trabalhos de uma história de uma rádio que tinha 98 anos e que deixou de existir nesta semana. Pois é, a notícia da semana também, aliás, essa notícia pegou pesado todo o Rio Grande do Sul. Eu acho que há de se dar destaque novamente ao grupo de investigação, ao GDI do grupo RBS, enfim, aos repórteres que trabalharam na cobertura desta matéria. Enfim, a denúncia que foi feita sobre o desatendimento do SAMU em Porto Alegre. Desde domingo foram feitas denúncias, já no Fantástico, aonde se comentou que o SAMU tinha servidores que sequer apareciam lá em Porto Alegre, médicos, não falando de servidores comuns, não apareciam para fazer seus plantões. Alguns faziam parte do plantão, deixavam uma garrafinha em cima do computador, e o cidadão que precisava de serviços que se lixasse. O governo do estado saiu muito mal nessa situação, saiu de uma maneira muito infeliz. A própria Secretaria da Saúde, eu até imagino que nesta semana poderemos ter
desdobramentos e possivelmente até se espera no Rio Grande do Sul o afastamento, embora não há um comprometimento direto dela, mas há uma responsabilização, sem dúvida alguma, da nossa secretária estadual da Saúde. Já bailaram algumas pessoas, como o diretor de regulação do SAMU, enfim, até pessoas lá que haviam utilizado sistemas de informação, dizendo para os médicos, fica frio, que isso aí vai ficar nisso mesmo, não vai dar em nada, né? E o governo do estado, eu falei que saiu mal, porque tanto o governador quanto o vice-governador, no caso o vice-governador que teve recebeu a denúncia em abril no seu gabinete, o governo disse que não sabia, não havia tido nenhuma informação. Isso é muito grave, porque você imagina, o cara chega, o enfermeiro esse esteve lá no gabinete do vice-governador e abriu com um monte de documentos, pediram que ele formalizasse a denúncia, ele quis entregar os documentos, disseram que daquela forma não poderiam, não aceitaram a formalização ou o registro da denúncia, não passaram a informação para frente para ninguém. As duas mais importantes pessoas na administração do Rio Grande, que é o governador e o vice, em especial no Rio Grande, que há uma presença muito constante na administração direta do vice-governador, ambos disseram à imprensa que desconheciam com este fato e depois foram pegos de calças na mão. Então há muita coisa a ser dita ainda e, enfim, nós queremos saber, porque é algo que interessa a todos nós gaúchos. É inadmissível que pessoas ganhem salários de até 25 mil reais por mês, com dupla jornada, é claro, no caso desta médica de plantão, que pediu o boné e já foi embora, e que não fazem o horário, não cumprem o horário, não vão para o lugar. Nas salas com ar-condicionado, salas agradáveis, o único inconveniente que é a madrugada. Mas alguém tem que trabalhar de madrugada, pois a doença, o infortúnio, não avisa a hora que vai chegar. É uma barbaridade o que aconteceu. Está de parabéns novamente o Grisotti, que teve como Giovanni Grisotti, um dos coordenadores desse trabalho do GDI, e toda a equipe da RBS, que trouxe as claras. Esta é a obrigação da imprensa, queira as autoridades ou não queiram, queira os gerenciadores do serviço público ou não queiram, cabe sim à imprensa levar de público, cobrar e exigir que as pessoas respondam com a expectativa da população que paga os seus impostos e exige um atendimento no mínimo decente e coerente. Já temos aí a previsão do tempo aí do Cléo Kuhn. A previsão é que a chuva vai predominar no Rio Grande do Sul nesse final de semana. O INMET mediu alertas de risco de temporal na parte norte do estado. No norte, a tendência de uma precipitação com maior intensidade. Inclusive, eu vou reprisar agora a previsão do Cléo Kuhn, que ele diz que os lugares onde haverá maior intensidade de chuva é exatamente aqui onde que nós estamos, na fronteira com Santa Catarina e na proximidade da Argentina e do Rio Uruguai. Vamos lá? Muito bem, a gente está de volta para falar mais sobre a situação do tempo no estado durante estes próximos dias, mas de imediato sobre final de semana. Final de semana segue sendo de tempo instável, chove hoje e chove amanhã. O que acontece de diferente nos prognósticos? A maior parte deles coloca uma chuva em quantidade menor hoje e uma chuva em quantidade maior amanhã. As chuvas tendem a dominar principalmente a fronteira com a Argentina e a divisa com Santa Catarina. São as áreas que têm volumes maiores de chuva. Chove menos no sul, chove menos aqui no leste, mas chove. A expectativa para amanhã é aumentar o volume de chuva e a expectativa de um comportamento de tempo ainda chuvoso no início da próxima semana. Essa é a previsão, rapidinha, né? Que nem coice de mula, se diz aqui no Rio Grande, a previsão do Cléo Kuhn, que é o mais famoso, mais conhecido homem da meteorologia, trabalha nos maiores veículos de comunicação do estado. Notícias aqui da região: o secretário municipal da Assistência Social da Redentora viajou para a China, olha só, Redentorinha, nossa querida amada Redentora aqui da região, fazendo intercâmbio no Fórum Brasil-China, na área da saúde. Ele foi acompanhado pelo presidente da FBCS, Patrício Zalman,
disseram que é FBCS, mas eu vou descobrir. Evonildo é o cara aqui da Redentora, né? Terá a oportunidade de participar de um enriquecedor programa de aprendizagem e troca de conhecimento. Que bacana. E a China, notem bem, né? Em todas as áreas. E ela está muito, muito presente na área hospitalar. Inclusive, hoje o Brasil tem uma dependência muito grande de equipamentos na área hospitalar que vem da China. Deus queira que não haja nenhum desequilíbrio nas relações de Brasil e China comerciais, pelo que ao que eu me refiro, que venha, num momento desse, a afetar o nosso setor de saúde, cada vez está mais dependente dos chineses. Como é que é? Já o Jonas aqui, ele me socorre sempre que eu preciso. A FBCS, que eu falei que ia saber, é Fundação Brasil-China, Fórum Brasil-China para a Saúde. Está explicado, então. E aqui, Internet Portela sediou, bacana, a primeira audiência pública estadual. São várias audiências que vão ter no Rio Grande do Sul. A primeira foi aqui, em Internet Portela, a tal de PEP, né, que é o Plano Estadual de Primeira Infância. Mas não teve, né? Se alardeou, se falou que estaria o vice-governador do estado, porque era o primeiro evento, e o evento foi escolhido aqui em Internet Portela, não pela beleza dos olhos de alguém aí que de repente tenha convidado, mas sim porque nós temos aqui em Redentora, Miraguaí e Erval Seco, nós temos a comunidade indígena, e é muito importante também incluir no PEP, nesse plano estadual de primeira infância, a comunidade indígena também. Então, é elogiável a iniciativa do governo do estado de iniciar debatendo esse assunto que é muito importante, né? E que infelizmente não teve a presença do vice-governador, foi tão alardeada, todos sabem, né? Com essa situação. Como? Ele ficou na Expo Inter, mas eu sei que ele não veio aqui porque ele também estava resolvendo o problema dessas denúncias da SAMU, que pegaram pesado aí no nosso governador, nosso vice-governador. E também, né, ele preferiu ficar lá na Expo Inter, que era mais rápido, um retorno a Porto Alegre do que vir aqui até esse canto do Rio Grande, aos 468 quilômetros da capital, que é a nossa querida Tenente Portela. Rádio Província, já contei isso, vai transmitir o Gaitaço no 12º acampamento Farroupilha, não só Gaitaço, estaremos transmitindo o festival, estaremos acampados lá, estaremos fazendo vários programas gauchescos de lá e estaremos aí apoiando o CTG Sentinela da Fronteira, que é o promotor do evento neste ano. Tivemos uma ótima notícia que nos tira do anonimato de saúde. Aliás, já saímos há muito tempo e com muita frequência a gente dá notícias que dão destaque ao que se faz de bom em saúde aqui em Tenente Portela, e essa semana tivemos mais uma boa notícia. O Hospital Santo Antônio realizou a primeira cirurgia de artrodese de coluna, marcando um avanço na área local. É uma cirurgia muito complicada, é um paciente aqui de Vista Gaúcha que se submeteu a esse procedimento, liderado pelo Dr. Elison Duarte. Ele ia falar conosco hoje, não vai porque está viajando, né? Isso foi no dia 24 de agosto. É um grande avanço nesta área de cirurgias aí da coluna, essa cirurgia aí feita nesse paciente com lesão na coluna vertebral. Isso é bacana aí, porque a gente vê que a gente vai evoluindo e os nossos profissionais vão se qualificando. Para encerrar as notícias locais, Gurias do Icumã buscam classificação em confronto decisivo no Campeonato Gaúcho. A equipe Gurias do Icumã, Flamengo, as gurias que dão alegria pro futebol feminino de toda a região, porque a equipe ela congrega atletas de vários locais, mas está sediada aqui em Tenente Portela. Ela está perto de garantir a vaga para a próxima fase do campeonato. Poderá confirmá-la com a vitória em casa, né, que vai ser o jogo aqui com o Vidal Pro de Porto Alegre, é isso? Vidal Pro. Nós ganhando deles aí, é o Centro Esportivo lá de Porto Alegre, nós ganhando deles aí, nós já estamos aí com o pé na próxima fase do campeonato. Parabéns às meninas. Quem está na linha já? Vamos à primeira entrevista do programa de hoje. Padre Daniel está na linha. O Padre Daniel é o
padre e pároco titular da nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida, e também é o festeiro, como se chamava antigamente, né? O coordenador aí dos festejos desta festa de 7 de setembro, eu dizia antes, a mais tradicional festa de toda a região. Ela acontece desde 1944 e é o momento em que a comunidade católica congrega, festeja e reúne-se com a comunidade portelense num evento muito bacana. Tem sorteios, é uma série de acontecimentos que quem melhor poderá descrever é o próprio Padre Daniel. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Jalmo, boa tarde, ouvintes da Rádio Província. Muito obrigado pela disponibilidade em nos ouvir hoje. Pois é, Padre, tudo pronto para a festa? Já é essa semana, né? Isso, está chegando 7 de setembro e para nós sempre é um grande evento, porque vocês sabem, todos é uma festa grandiosa que envolve uma preparação que vai mais de um mês antes, preparando, organizando para receber as pessoas, né, os convidados, enfim, toda a região que vem participar conosco. Perfeito. E é uma série de eventos, tem sorteios. O senhor poderia descrever aí, enfim, o que é que teremos aí? Eu te vejo também um grande número de empresas dando apoio, solidariedade a esse evento, que é como eu falei, né, Padre? O senhor que também é um pesquisador da história, né? Ela vem lá de 44 até hoje, sempre realizando em setembro a festa da Igreja Matriz. Isso é uma festa, como bem o senhor sabe, e os portelenses natos sabem melhor do que eu ainda, como é a tradicional festa de 7 de setembro. Então, se o senhor me permite, já me ouvindo, por favor, rapidamente falar um pouco sobre a programação, então, deste dia. Ok, é isso que eu lhe convidei. Isso. Nós estamos aí já vendendo, então, a tradicional rifa, ação entre amigos, né, melhor dizendo, para concorrer, então, os 10 mil reais, que antigamente, eu sei, era colocada também, aí teve até um carro sendo sorteado e tudo isso nessa rifa. Mas hoje também, em função das questões legais, né, fica mais fácil sortear essa quantidade em dinheiro. E além desses 10 mil reais, nós temos mais 19 prêmios. Nós optamos este ano por a seguinte premiação: nenhum prêmio abaixo de 500 reais. Ah, o cara ganha uma coisa boa, que bacana, ganha né? coisa boa, todos acima de 500 reais. Não então vai ganhar, estamos, por favor, segue. Estamos na venda aí, já estamos indo praticamente para as últimas cartelas, então deixo aí o convite àqueles que desejam, acima de tudo, ajudar a nossa igreja e também concorrer a estes prêmios. Perfeito. Então, junto a isso, nós temos então a venda das fichas antecipadas. Nós temos o churrasco, valor de R$ 75,00, o espeto com 2 quilos de carne. E temos também a venda do almoço antecipado no valor de R$ 35,00. O almoço são para aqueles que vão almoçar no buffet, lá no ginásio, lá embaixo. E quem quer levar em casa leva o churrasco. Leva o churrasco, come no salão da cripta, Perfeito. Né? E aí, junto ou compra o churrasco, pega uma mesa, senta lá com os seus e pega o resto dos acompanhamentos. Ótimo, e também pode aí comprar o acompanhamento, né? Vai ter ali para vender a galinha assada também no valor de R$ 50,00 para o dia. Tem cuca, tem maionese, tem salada, enfim, aquilo que é tradicional das festas. Perfeito. Bom, agora a programação. Tem missa de manhã, não tem? De tarde tem baile, não tem? O que é que a programação que agrega esse belo almoço e esse belíssimo sorteio, que nem um prêmio a menos de R$ 500? Nós temos então a nossa seguinte programação: às 7h30 da manhã, a Santa Missa. Nós temos. Por que cedo assim? Porque depois a missa temos, claro, o desfile. Desfile cívico também, que envolve ali a banda tocando, a banda marcial, que aliás muito bem está ensaiando, a gente acompanhou os ensaios e toda essa atividade durante o dia, né? Então vamos logo fazer a Santa Missa às 7h30, rezar pela nossa pátria, que tanto necessita também, né? É verdade. E rezar pelos nossos governantes, pela tão sonhada independência, que nós tenhamos sempre no Brasil, a independência também dos nossos direitos e o Estado de Direito, né? Perfeito. E depois então, o desfile, o pessoal acompanha, depois vai lá, busca o seu churrasco, almoça. A
partir das 11h30 já pode retirar o churrasco. Olha quem vai levar só. para casa. Que beleza. Pois é. 11h30 já está levando para casa. Depois do almoço, após o almoço lá no salão, nós logo já vamos proferir com o sorteio. Olha o sorteio após o almoço lá no salão. Lá no salão. Após o almoço, então, já o sorteio, rapidamente vamos fazer o sorteio. E às 2h vamos fazer uma reunião dançante para aqueles que desejam, né? Quem vai almoçar na festa também não paga. Não paga, já vai, fica lá, dança, se diverte, se interage Claro, com os seus amigos, né? Isso, uma diversão sadia, Claro, né? Uma coisa para a família, se divertir, né? Estar ali. E quem vem de tarde, então, tem um valor de R$20 a entrada. Quem não quiser comer na festa ou não adquirir comida, vai de tarde e paga 20 para participar do evento da reunião da Sante. Ok, padre, um domingo não, uma quinta-feira vai dar, né? Quinta-feira. Uma quinta-feira recheada de eventos aí na nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado, padre Daniel. Queres colocar mais alguma coisa ou não? Então é isso, eu agradeço, doutor Jalma e toda a equipe da Rádio Província pela disponibilidade, por emprestar os microfones, abrir os microfones da Rádio Província para divulgar esta nossa festa 7 de setembro. Participe, esperamos vocês. Um abraço, Deus abençoe toda a equipe da rádio e também os ouvintes, eu sei que são uma grande quantidade de ouvintes que nos acompanham neste momento. Ok, muito obrigado, bons festejos, que a gente tenha um tempo bom, que a gente possa ter grande sucesso nesta festa da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Um abraço e até a próxima, Padre Daniel. Um abraço, Deus abençoe. O Rio Grande com beleza. Braux, confiança e segurança desde 1948. Compra de cereais e venda de insumos agrícolas. Uma empresa comprometida com a rentabilidade de quem trabalha na agricultura. Venha até a empresa Braux e conheça a linha de sementes defensivos, nutrição foliar e bioativadores para melhorar o potencial produtivo da sua lavoura. Assistência técnica especializada com agrônomos e técnicos para que o agricultor tenha o melhor resultado na utilização dos insumos agrícolas. Vá até a empresa ou solicite uma visita da equipe técnica. Braux, do plantio à colheita, oferecendo as melhores soluções ao agricultor. Matriz Tenente Portela, filiais em Derrubadas, Vista Gaúcha, Redentora e Braga. Braux, telefone 3551-1262. Em Internet Portela, 1h17, nós vamos ao contato com o professor portelense. Ele está cheio de orgulho e com toda a razão. Ele foi escolhido entre 600 professores de todo o Brasil que concorriam a um prêmio na área dele. E ele está lá em Porto Alegre hoje. É Porto Alegre, né? Está lá para receber esse prêmio. 600, eu repito, concorreram a esse prêmio, e um professor portelense, aliás, muito dedicado ao que faz, o professor Zaca, foi escolhido entre os profissionais de educação física do país como profissional destaque da FIEPS, a Federação Internacional de Educação Física e Esportiva. E no dia de hoje ele recebe esse prêmio. Boa tarde, Zaca, professor Zaca, é uma grande satisfação, é um orgulho para todos nós, portelenses, vermos um professor aqui da nossa comunidade sendo destacado em tantos e quantos que estavam concorrendo a esse prêmio no país. Boa tarde. Boa tarde, Jalmo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Província. Sim, foi uma surpresa muito grata, não só de ser indicado, mas também, depois da indicação, poder receber esse prêmio hoje aqui em Porto Alegre. Estou muito feliz e isso é também uma construção da própria educação de Portela, né? Que a gente estudou nas escolas daí, foi educado na cidade, então a gente vai representar com o maior orgulho a nossa cidade hoje nessa premiação. Exatamente, uma bela referência o que você faz. Você é filho daqui, somou teus conhecimentos aqui, é claro, com toda a dedicação e o empenho que você tem com a tua profissão. O prêmio é Almir Adolfo Grun, é isso? Que é entregue pela Federação Internacional de Educação Física e Esporte. Fala um pouco desse prêmio para
para nós e para que os ouvintes saibam desse destaque que você recebe. O prêmio leva o nome do professor Almir, que curiosamente é nosso conterrâneo da região, né? Ele nasceu em Criciúmal. Pois é, Green tem muito em Criciúmal mesmo. Isso, mas faz muitos anos que ele mora em Foz do Iguaçu. Sim. Foi ele, a FIEPS, que é a Federação Internacional de Educação Física e Esportes, ela existe há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos? Mais de 100 anos. E ele que trouxe ela pro Brasil, e hoje ele é o presidente mundial da FIEPS. E aí é o motivo da premiação levar o nome dele, porque é uma maneira de homenageá-lo também. Claro. Homenageado e aquele que empresta o nome ao prêmio. Me diz uma coisa, quais são os critérios para concorrer nesse prêmio? Eu vi que tinha mais de 600 inscritos concorrendo no país, e o que é que ele destaca para alguém ser homenageado como você será hoje? É o papel relevante do profissional de educação física na comunidade e na sociedade onde ele está inserido. Sim. Aqui vão receber premiações pessoas do país inteiro, né? Tem de Porto Velho, Manaus, Fortaleza, Teresina, Campo Grande, Curitiba, tem muitos lugares. Eu entro no destaque do Rio Grande do Sul. Olha só, então aqui bacana. Foram 600, eu estou entre os 32. Opa, foram 600 no Rio Grande, eu falei no país. Rio Grande do Sul, olha só. E você está entre os 32 destacados do Rio Grande do Sul. Que bacana, isso. Valoriza muito mais ainda o prêmio. Então, eu fiquei muito feliz, já contente mesmo, porque é um prêmio que dá um plus para a gente continuar trabalhando e se dedicando com muita alegria. Desses 32, tem profissionais da área de saúde, profissionais da área escolar. Perfeito. Profissionais que trabalham com esporte amador. Nas várias modalidades ligadas à educação física. E aí eu tive as indicações, e aí foi para a parte vamos chamar assim, o pente fino que a FIEPS fez. Então eu tive que enviar o currículo. Claro. Dentro desse currículo, para sair um pouco da normalidade, eu incluí junto 2 papéis que eu acho que são fundamentais no meu histórico, que é o fato de ter trabalhado mais de 10 anos como profissional de educação física no Hospital Santo Antônio. Opa, e o fato de contribuir com conhecimento para a população em geral, que agora em setembro fazem 11 anos já da nossa coluna aí no Jornal Província. Você é nosso parceiro, aliás, com muito orgulho para nós, toda semana colocando aos nossos leitores do Sistema Província, hoje pelo jornal e pela internet, a tua coluna, né? Sim, e aí além disso, teve outros critérios que me chamaram a atenção, que foi, eu tive que mandar certidão jurídica civil negativa, né, criminal negativa. Eu estava vendo as exigências do currículo, o que demonstra que a pessoa que recebe um prêmio desse não é somente um bom profissional, um bom professor, é um cidadão de conduta ilibada na sociedade, né? Exato, Jaume. Então tem que ser, além de bom cidadão, um profissional de destaque fazendo um papel relevante para a educação física. Ok. Não, conclua, por favor, desculpe interromper. E aí esse prêmio, ele me coloca como destaque profissional representando o município de Tenente Portela, o que me enche mais de orgulho, porque eu tenho uma satisfação quando a gente vem, por exemplo, a Porto Alegre, onde é Tenente Portela. O Jonas sabe disso, eu brinco muito com ele quando converso, que eu tenho orgulho de falar de onde eu sou. Eu vivi isso também quando eu estava longe, já pelo mundo afora. Eu tinha orgulho de dizer que era Tenente Portela e já tinha na ponta da língua preparado para explicar quando a pessoa dizia aonde é, eu já explicava. Pois é, Zaca, como é que vai ser a entrega? Onde é que vai ser? Qual é a programação? É hoje de noite ou não? Enfim, em que local é em Porto Alegre? Ele é hoje de noite no Partenon, é no Clube de Sargentos da Brigada. Sim. É lá que eles conseguiram um local, pelo que eu soube, né, e foi nos informado, para fazer a premiação. Vai ter os profissionais de destaque do Rio Grande do Sul, de alguns lugares do Brasil, e vai ter alguns nomes relevantes da educação física, como o presidente do nosso Conselho Regional do Rio Grande do Sul, o do país, e outras pessoas assim vinculadas à educação física. E um outro papel importante que eles fazem nesse evento, que eu achei bacana, todos os que estiverem no evento vão levar 1 quilo de alimento não perecível. Eu vi esse detalhe na programação. Para a seleção do bem do Dunga. Então, até para isso, eles ajudam de alguma maneira pessoas carentes aqui. Ok.
Parabéns, sucesso, tire umas fotos, mande para nós publicar no Jornal Província essa semana, e você merece sim essa honraria, esse destaque que nós conhecemos, tua competência, o teu empenho e a tua dedicação com a tua profissão. Grande abraço e sucesso sempre. Obrigado, Jalmo. Estamos aqui com a bandeira da cidade para dar mais destaque da Olha, que lindo. Um abraço a todos. Abraço, sucesso. Os índios e os imigrantes que lutaram com bravura, plantando no solo raízes para a geração futura. Na hora da verdade, o tenente segue em frente, legando o nome à cidade. Em Tenente Portela, 13 horas e 25 minutos. Eu estava contando antes a história da chama crioula, que nasceu lá na década de 40, lá no ginásio de Jurim, e se tornou hoje um símbolo perene do tradicionalismo do Rio Grande, é a marca das comemorações da história do Rio Grande na Semana Farroupilha. E esse ano nós tivemos o acendimento da chama crioula na localidade de Cristal. Aliás, esse ano nós tivemos também, concomitante a esta marcha toda Farroupilha, uma variação climática nunca vista nos últimos tempos, o que é de se imaginar que também enfrentaram essas adversidades de chuva, sol, frio, calor, esses cavalarianos de todos os cantos do Rio Grande do Sul, das 30 regiões tradicionalistas que estiveram lá em Cristal, acenderam a chama e cada um pegou o seu caminho em direção à sede da sua região. E eu, é claro, vou falar com os nossos aqui de Tenente Portela, com os cavalarianos da 20ª região tradicionalista, e eu tenho a satisfação de conversar com meu filho, com o Jordano Bruno Fornari, que é o vice-coordenador da 20ª região tradicionalista. Aliás, eu tenho acompanhado, muita gente acompanhou a série de fotos. Aliás, ele teve a felicidade de fazer uma foto maravilhosa, aliás, das muitas e muitas que ele registrou nessa caminhada. Ele gosta de foto tanto quanto eu, inclusive o Giovanni Grisotti destacou lá na página dele como um belíssimo trabalho, perfeito de foto. Mas deixa as fotos para lá, vamos à marcha, à caminhada. Eles estão agora, segundo me informam aqui, em Ajuricaba. Boa tarde, Bruno, como é que está a viagem, como é que está a caminhada, são quantos da 20ª? Nos relate um pouco dessa trajetória, dessa epopeia farroupilha, do acendimento lá em Cristal e dessa marcha de mais de 500 quilômetros até a nossa região. Boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Rádio Província. Estamos em Ajuricaba hoje. Chegamos há pouco, inclusive, para nós aqui ainda é bom dia. A gente faz uma cavalgada... Ainda não, a gente cavalga em torno de 30 quilômetros por dia, numa média, né? Hoje foram 29. E aí, esses 29 quilômetros a gente normalmente percorre em 6 horas e meia. Então, a gente chegou faz meia hora, mais ou menos, que a gente chegou, desencilhamos cavalos e agora sim que vamos pensar em almoçar. Conta para os nossos ouvintes aí, para as pessoas, nós temos aí quase 500 mil de pessoas que acompanham nossas redes, principalmente o Facebook, e tem muita gente de outras regiões, até de outros países que não conhece. Conta um pouco como é que foi o acendimento da chama crioula ali em Cristal, e por que em Cristal? Que essa pergunta eu também me fiz. Dá para você relatar isso para os nossos ouvintes e para nós? A modelo do que segue a distribuição da chama crioula, ela sempre é realizada em dois momentos, né? O atendimento e depois a distribuição. Esse ano, até pelo que tu começou comentando sobre o tempo, existia uma previsão de temporal no dia da geração da chama. Então, que foi o dia 19? Não. Se eu não me engano. Acho que foi na sexta-feira, 2 sextas-feiras atrás. Perfeito. Isso. E aí, por esse motivo, o pessoal resolveu fazer a geração e a distribuição juntos. Tá? Então, eu acredito que foi o primeiro ano. A geração é o acendimento e já no mesmo momento já entrega a chama para o pessoal ir levando. Isso, exatamente. Esse ano, em Cristal, então, porque a chama... o MTG resolveu, então, homenagear Bento Gonçalves. E a distribuição da chama crioula, ela foi feita no antigo casarão onde morava Bento Gonçalves. Ele é totalmente restaurado, foi o primeiro evento que aconteceu depois da restauração.
Então foi feita uma encenação, um teatro, né? Sim. Que a gente fala, e no momento que se encerrou esse teatro, as 7 mulheres, a modelo do que teve aquele seriado, né, da Casa das 7 Mulheres. Quando você falou a Casa do Bento, eu me lembrei da Casa das 7 Mulheres, né? Exatamente. Então o teatro, a encenação demonstrou a batalha que ocorreu na casa de Bento Gonçalves, onde as mulheres, então, também entraram na luta. Sim. E no final, no meio dessa encenação toda, houve o acendimento da chama crioula. Perfeito. Por isso Cristal, né? Cristal, para muita gente aqui, sem menosprezo à cidade, porque ninguém é obrigado a saber, conhecer os 496 municípios do Rio Grande, ele é desconhecido um pouco na nossa região. Fica onde? Perto da onde? Perto do quê? Cristal fica muito próximo de Camaquã. Camaquã, Canguçu, a respeito, foi o atendimento do ano passado. Por exemplo, eu saí de Porto Alegre, passei por Porto Alegre e desci 200 quilômetros mais ou menos. Ah, tá. Então é longe. É longe. É uma cidade, se eu não me engano, 8 mil habitantes, por mais que é uma cidade antiga, é uma cidade pequena. Fica entre a fronteira e a região mais metropolitana, fica nessa região aí mais ou menos. Isso, descendo para o Chuí, vamos dizer assim, ele fica pouco antes da metade do caminho, né? Distância até aqui? 600, de carro, 590, 600 quilômetros até Portela. E de cavalo? Cavalo está dando 630. Pois é. A gente não tá... Para que fique bem claro, né? Às vezes a gente posta 510 e às vezes posta 630. Acontece que 630 quilômetros é o que a chama vai fazer e 510 os cavalos vão fazer caminhando, vamos dizer assim, a cavalgada. Porque 120 quilômetros a gente teve que carregar, não foi nem por uma questão de cansar ou de não querer, é porque realmente não teria tempo hábil para chegar no dia 7 de setembro em Três Passos. Então a gente optou por carregar... tempo que exigiu que se resumisse um pouco essa distância. Isso, a nossa 20ª região antecipou o acendimento. Eu acho que é mais longe, né? A 20ª de Cristal, tem alguma região que teve aí, que você manteve contato, que tenha tanta longura de Cristal como a nossa? Eu até perguntei no grupo dos coordenadores isso e não me responderam, não sei se... Mas eu imagino que deve ser a nossa, o A de Frederico Westphalen, né? Eu acredito que sim, mas Frederico também carregou. Frederico, na verdade, né, não, é opção de cada um. A chama, ela fica, a partir do momento da distribuição, cada um escolhe o que faz. Frederico, eu sei que carregou lá em Cristal, eles trouxeram carregada a chama. Carregada, quer dizer, não fizeram a cavalgada? Não fizeram a cavalgada, eles foram lá a cavalo, recepcionaram, receberam a chama e carregaram. Seberi, que é um outro grupo de amigos próximos aí de Portela, eles fizeram a cavalgada, chegaram ontem, se eu não me engano, em Seberi, mas também carregaram um pequeno trecho, né? Eu vi uma matéria na RBS TV, inclusive apresentou imagens onde aparece vocês a 20ª região tradicionalista e a região, me parece, de Erechim, né? Que também ela levou a cavalo a chama. Era, inclusive, até como curiosidade, ontem era para nós aparecer na RBS. Mas não apareceram? Não, porque o lugar que nós estávamos não tinha sinal e eles queriam entrar ao vivo. Então eles acabaram achando outra região para... Por isso então que eles botaram as imagens gravadas de vocês e falaram dos outros, né? Isso. Então tá. Então em Ajuricaba chegam quando aqui na nossa região? A Juricaba nós vamos chegar no dia 7 em Três Passos. Três Passos é uma solenidade de distribuição para a 20ª, é isso? Isso, esse ano a distribuição da região ela vai ser em Três Passos. Uma informação importante assim que eu considero que esse ano, porque a 20ª região ela optou por fazer uma homenagem por ano para pessoas, né, importantes no nosso tradicionalismo, e um ano é uma pessoa já falecida e um ano é uma pessoa ainda viva. Sim. Esse ano nosso homenageado, ele foi ex-patrão do Missioneiros do Pampa, o Celso, patrão Celso, que a gente chama, o Celso Cher. Ele está aqui com nós, cavalgando, inclusive está aqui no meu lado agora. Que bacana, um abraço, capitão Celso. Um grande abraço. Está ouvindo nós aqui, está participando. E ele é o homenageado da região e está fazendo toda a cavalgada junto com nós. Isso é importante, é legal, né? Porque às vezes as pessoas homenageadas, elas não têm essa opção de participar. Eles só tiram a bombacha do coisa e vão lá no momento da solenidade. E o Celso está fazendo a caminhada. E o Celso não é mais um guri, né?
Não, o Celso está aqui com nós, até se quiser pegar um abraço dele, ele está aqui no lado. O Celso até não é uma pessoa tão velha, até quando falaram que ele ia ser o homenageado, eu pensava, um senhorzinho de barba, mas não, ele é um rapaz novo. Rapaz novo, eu pensei que também, né? Mas foi ex-patrão, faz parte de é um homem que tem uma região. História no tradicionalismo da 20ª, que bacana isso. E é bacana mais ainda quando se faz esse tipo de homenagem, como se faz ao Celso, porque a gente tem que homenagear, penso eu, ao menos, as pessoas enquanto elas estão no meio de nós, enquanto elas estão com a gente, e muita gente tem o costume de fazer homenagem depois que as pessoas partem. Claro, é um consolo para os parentes, mas nunca é aquilo que seria reconhecendo a pessoa em vida, né? É isso aí. O Celso está aí? Só um abraço, eu vou só pedir para ele. Alô, Celso? Boa tarde, Dalmo. Como é que tá? Tudo bem? Prazer falar com o senhor. A satisfação é toda minha. Me diz uma coisa, como foi essa cavalgada toda? Quer dizer, altos e baixos, frio e calor, enfim, nos relata rapidamente como está sendo essa jornada. Que, aliás, para quem gosta da tradição do Rio Grande, isto não é um peso, é um divertimento, é uma comemoração. Isso, Dalmo, que nem eu estou aqui escutando sua reportagem com o Bruno, seu filho. Então é isso aí mesmo que vocês estavam comentando. Teve sim os altos e baixos, muitos intempéries, tanto que nem o Bruno já colocou, o primeiro dia que seria a geração da chama já foi transferido para outro dia, e o MTG acertou de cheio, porque no sábado foi um dia lindo para nós receber a centelha e da partida, né? Perfeito. Então já nos próximos dias tivemos chuva com vento, granizo, geada, sol quente. Essa noite até nós estava acampado em Pertuçara. Nós, para graça de um bom administramento lá, colocaram nós numa parte interna, ficou muito bom, mas deu vento muito forte. Quem estava lá sofreu com isso, e nós, enfim, estamos bem. Vale tudo pela tradição, né, Celso? É árduo sim, mas é gratificante. Ok. Né? E agora, para encerrar, nós temos ainda 3, 4 dias de cavalgada, e eu ouvi agora há pouco o meteorologista da RBS aí, o tempo também não promete ser muito calmo não para esses próximos dias. Vamos ter que esperar, vamos pensar que vão errar dessa vez então, né, a previsão. Sim, mas vamos ter que enfrentar. Nós estamos aí para isso. Quando a gente saiu de casa há 20 dias atrás, praticamente, a gente já sabia que iria enfrentar de tudo. Ok. Não está sendo diferente. Ok, parabéns, Celso, pela homenagem que vão ter prestado esse ano aí. Parabéns pela tua dedicação e teu amor pelo tradicionalismo. Obrigado. Para encerrar, o Bruno aí. Isso, só para nós encerrar, Bruno, chegando em Três Passos, depois tem uma outra cavalgada de Três Passos a Criciúmal, de Três Passos a Derrubadas, Três Passos a Tenente Portela, que é cada CTG buscando a sua chama, é isso? Isso, exatamente. A chama ela é dividida em estadual e regional, né? A cavalgada que a gente está fazendo, por mais que tenha o pessoal de Três Passos junto, ela ainda é uma chama que é trazida pela 20ª região tradicionalista, não por um CTG em específico, né? Sim. E a partir do momento que então ela chega em Três Passos, ela passa a ser regional, e aí sim cada CTG toma posse da sua centelha. No caso de Portela, então o CTG Guardiões e o Sentinela, eles vão trazer esse ano a mando do Sentinela da Fronteira. Se eu não me engano, até o trajeto já está definido, eles vão chegar no sábado de meio-dia no CTG Sentinela da Fronteira. Estão me pedindo aqui na internet quantos cavalarianos são? Esse ano nós aqui da 20ª região estamos em 8 cavalos. 8 cavalos. Com em torno de 12 pessoas, né, entre apoio e nós e as mulheres, enfim. Mas a cavalgada este ano em Canguçu, até recebi o dado essa semana, se eu não me engano, foi 1.198 cavalos que participaram. Que beleza, esse é o Rio Grande. Obrigado pelas informações, boa viagem, boa cavalgada para vocês, que cheguem em todos os destinos com esse amor pelo Rio Grande e com essa defesa com as coisas desse Pampa. Obrigado. Tá certo, obrigado. Os índios e os imigrantes que lutaram com bravura, plantando no solo raízes para a geração futura. Na hora da verdade, o tenente segue em frente, legando o
céu se estampa, brota na alma do povo luz e nova esperança. E entre matas e coxilhas colhemos nossas riquezas, e as vozes com fervor exaltam tua grandeza. Tenente Portela avante, com progresso e nobreza. Tenente Portela encante, o Rio Grande com beleza. Intendente Portela, 1h40, nós estamos tentando aí contato com as duas entrevistas que ainda restam na planilha do nosso programa. A primeira é com o José Scorsato, que é presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. Nós escolhemos essa pauta pois nós queremos ouvi-lo a respeito do crescimento do emprego formal no Rio Grande do Sul. Quais são as áreas que têm mais crescimento, quem mais impulsionou o crescimento, até porque nós entendemos que o crescimento do número de empregos é o índice mais importante no desenvolvimento de uma comunidade, pois com mais pessoas ocupadas trabalhando, é mais dinheiro que circula, é mais retorno que se tem, enfim, a nível de comércio, de indústria e de produção. É muito importante a gente ouvir, enfim, avaliações como essa, e ninguém melhor do que o José Scorsato, que é o presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social do Rio Grande do Sul. Ele vai conversar conosco agora a respeito do emprego no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Scorsato. Primeiro, uma satisfação conversar contigo aí, você que é da Arvorezinha, que tem uma formação política e administrativa muito significativa pelas várias entidades que você passou, e agora você principalmente nesse cargo de presidente dessa importante fundação, que é a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. Já de imediato, eu parabenizá-lo, cumprimentá-lo, eu gostaria que fizesse uma análise aí do emprego formal no Rio Grande do Sul. Os números apresentam um crescimento e nós sabemos da importância que é para a economia e para a sociedade o crescimento do número de empregos de pessoas ocupadas. Boa tarde. Boa tarde, Fornari. Cumprimentar a ti aí, estender um abraço todo especial à comunidade de Tenente Portela, uma alegria imensa aí. Nós acabamos de realizar a convenção do nosso partido aqui em Porto Alegre, o PDT. Opa! Estou almoçando com o novo presidente eleito, Romildo Bolzan Júnior, volta a presidir o PDT, né? Hoje foi eleito, foi aclamado presidente novamente do partido, né? É uma grande liderança do Rio Grande do Sul, né? É uma grande liderança. Grande então, empresário, e foi um grande presidente do Grêmio também, né? Exatamente. Tá, estamos almoçando aqui numa galeteria agora, depois de ter concluído o trabalho. Sim, mas te agradeço aí, Fornari, pela... Vou te roubar alguns minutos para você falar com o extremo noroeste do Rio Grande. A Rádio Província, ela tem uma ótima penetração em todo o extremo noroeste, e além disso você está também sendo ouvido através da internet pelas nossas plataformas, que tem quase 500 mil de seguidores. Então tem muita gente te acompanhando. Muito bom. Agradecer então a preferência que vocês devem de nós poder falar um pouquinho sobre empregabilidade. Perfeito. O Estado do Rio Grande do Sul, nos primeiros semestres, registrou um saldo positivo de 53 mil carteiras. Entre admitidos e demitidos, nós tivemos um saldo positivo de 53 mil carteiras. Isso aí é entre os que saíram e os que tiveram novo emprego. Novo emprego, o saldo foi positivo, que né? Bacana, 53 que bacana. Mil a mais, muito na indústria e no comércio, 80% puxado pela indústria, pelo comércio. Nós acreditamos que no segundo semestre aí o varejo e o agronegócio vai puxar a empregabilidade também, começa a época de safra, né? Plantio, colheita mais no final do ano, né? Enfim. Então, o litoral começa a empregar gente para trabalhar no verão, né? São os empregos temporários que nós chamamos. Então, sim, há uma perspectiva boa. E desde 2012, nós temos nesse trimestre o menor índice de desemprego no Rio Grande do Sul, 5,3. Olha, isso é muito importante para o Estado, né? É muito importante mesmo. Sendo que a média nacional, né, Fornari, é 8%, nós baixamos para 5,3%. Então, o desafio agora é continuar baixando. O sonho, o desejo de todos nós é zerar, não ter desempregados, né, no Rio Grande do Sul. Mas estamos trabalhando muito com muitos feirões, feirão de emprego, feirão de trabalho, onde a gente vai com a nossa estrutura do FGTAS, as empresas
vão para a rua com seus RHs, a população procura, nós fizemos a triagem e já dentro do perfil de cada um encaminhamos para a empresa mais próxima de contratar esse cidadão, esse homem ou mulher. Então, esses índices conseguiram baixar bastante. E um outro dado bem interessante, Fornari, para depois passar para ti, o Rio Grande do Sul é o segundo estado do Brasil que mais contrata formalmente, 82,3% de quem está no mercado de trabalho está no mercado formal. É o estado assinada, que mais contrata no país formalmente. Segundo. Primeiro qual é que é? Santa Catarina. Santa Catarina. Segundo é o Rio Grande do Sul, com 82,3%. Então, são dados... Isso é um dado importante, porque é uma garantia dos direitos dos trabalhadores por trás de todas essas contratações, né? Exatamente, assegurar ao trabalhador, a trabalhadora, o direito dela ter a legislação que possa proteger os direitos dela garantidos pela CLT, né? E também o empregador também ter do empregado o trabalho, a dedicação, o empenho, porque nós somos daqueles, Fornari, que acreditamos que o empregador e o empregado, esses dois juntos constituem o trabalho. Portanto, o capital e o trabalho eles têm que andar de forma conjunta. Perfeito. Não dá para separar o empresário do trabalhador. Comungo contigo. Um depende do outro. Se para ter posto de emprego, tem que ter o capital forte, o empresário, o varejista, o comerciante, o industrialista, arrojado, determinado, que abre vagas de emprego. E, por outro lado, que eles se contratam, tem que saber que tem que respeitar os direitos do trabalhador, né? Mas um complementa o outro, nós constituímos com isso, através do capital de trabalho, a grande relação nossa de poder juntar essa força para nós termos mais empregabilidade no Rio Grande do Sul. Esses números positivos que você acaba de revelar, é claro, eles vêm de encontro às declarações dadas essa semana pelo ministro Haddad, que comemorou o crescimento do PIB 3 vezes superior ao esperado. São coisas correlacionadas, né? Mas por trás disso também é a questão dos juros. Como é que se vê esse contexto da economia como um todo e esta reação que esta empregabilidade, ao menos registrada, constatada e medida pela Fundação Gaúcho Trabalho e a Ação Social faz? Perfeito, Fornari. O ministro Haddad falou do aumento do PIB bem significativo e na última reunião do cupom aí nós tivemos já uma taxa de 0,5 na Selic. Há uma projeção que até o final do ano ela continue a baixar, que ela não estabiliza e nem aumenta, ela continue a cair. A taxa Selic caindo, por óbvio, as linhas de financiamento para o comércio, para a indústria, elas diminuem, o dinheiro circula mais, há mais consumo no comércio. Se consome mais comércio, precisa a indústria produzir mais. E a indústria produzindo, o comércio vendendo, precisa mais pessoas para trabalhar. Então a gente também acredita, com a economia a nível do Brasil, retomando novamente a competitividade, que no Rio Grande do Sul tem efeito sobre isso. Perfeito. E pode gerar mais emprego nesse segundo semestre, dentro de outros fatores, o agronegócio, a questão do litoral, né? Que os empregos temporários, mas também essa reaquecida na economia aí, a política assertiva do governador Eduardo Leite na empregabilidade, os prefeitos e as prefeitas que trabalham incansavelmente para manter as empresas nos seus municípios, ampliar as empresas, atrair novas empresas, né? Por outro lado, o trabalhador desempenha a sua função, o empresário, o comerciante são arrojados, determinados, enfrentam situações difíceis. Então, todo esse conjunto de ações fazem com que nós tenhamos uma empregabilidade positiva no nosso estado do Rio Grande do Sul. Ok, eu não vou lhe roubar muito tempo, estaria almoçando com o presidente do seu partido, que foi empossado hoje, apenas gostaria de finalizar que você desse para que o ouvinte tenha uma noção, a importância e o trabalho, em resumo, que faz a Fundação nessa estrutura toda, além de fazer a medição de empregos, de registrar demissões, admissões, enfim, apresentar à sociedade esses dados evolutivos, eu acredito que ela também faz um trabalho de acompanhamento e de apoio à classe empresarial. Nós fizemos toda a realização de mão de obra, então as vagas que abrem na rede simples são realmente mais de 8 mil no Rio Grande do Sul abertas que os empresários colocam. Além nós trabalhamos, que eu falei antes, nos feirões, a gente vai com a nossa estrutura, os RHs vêm para a rua e a gente tem uma participação muito forte da comunidade. Nós temos também na FGTAS o artesanato, toda a carteira do artesão é feita pela FGTAS. E agora estamos trabalhando um projeto piloto em Gramado, porque 90% do material que é usado para embelezar Gramado é feito por artesãos locais, adquirido pela gestão pública para colocar, embelezando as ruas, todo aquele enfeite que existe em Gramado. Então estamos trabalhando com um projeto piloto para estender para demais municípios essa possibilidade. Quando faz
na Páscoa, no Natal, a decoração da cidade, que possa utilizar as artesãos aí da cidade para fazer esse material. Então é muito trabalho que nós temos, o apoio ao empresário, várias frentes ao comerciante, ao varejista. Temos 145 agências espalhadas pelo Rio Grande do Sul, nas mais diversas regiões do estado. Então, trabalho tem bastante, vontade tem bastante, e vamos continuar a trabalhar muito para gerar as oportunidades de emprego necessárias para a população gaúcha. Ok, muito obrigado pelas informações, por por essa entrevista. José Scorsato, presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. E até uma próxima oportunidade. Abraço. Um abraço, Fornari, obrigado pelo carinho, um excelente final de semana a todos os amigos e amigas aí de Portela e de toda essa região maravilhosa. Forte abraço. Ok, abraço. Riquezas e as vozes com fervor exaltam tua grandeza. Tenente Portela avante, com progresso e nobreza. Tenente Portela em Tenente Portela, 12 horas e 50 minutos. Nossa próxima entrevista com o delegado titular da Delegacia de Polícia de Três Passos. O Brasil, o Estado, a nossa região também vive hoje um momento crucial em relação à questão das drogas. A cada dia que passa, a gente vê mais operações da polícia que parecem enxugar gelo em relação à questão de drogas. Crimes envolvendo o tráfico de drogas, o consumo de drogas, e o debate não é só local, regional e sim nacional. Paralelo a tudo isso, se vê as discussões que nós estamos tendo no Supremo Tribunal Federal, onde os ministros estão trazendo a si a legislação para descriminalização da droga, algumas posições que são entendidas como controversas, polêmicas pela sociedade brasileira. Aliás, uma crítica pessoal minha, eu entendo que o Congresso Nacional sim é que deveria trazer para si a legislação sobre essa matéria. Mas eu vou falar agora com o delegado de Três Passos, delegado Marião Volino, que com muita simpatia sempre nos atende aqui na Rádio Província FM, para a gente ter um panorama, debater, discutir, ver como é que é o trabalho de combate às drogas na nossa região e qual é a evolução da presença das drogas na sociedade nesse canto do Rio Grande do Sul. Boa tarde, delegado Marião. É um assunto que a gente sabe que o senhor, como titular da Delegacia de Três Passos e como profissional que é delegado de polícia, tem muito conhecimento e atua com muita presença e com muita consciência. Gostaria que o senhor falasse aos ouvintes aí como é que é na atualidade em relação à evolução temporal às drogas da nossa comunidade regional. Boa tarde, doutor Jalmo, boa tarde, ouvintes da Rádio Província. É sempre uma satisfação falar com todos, né? Enfim, nós temos eu estou atuando na região desde 2010. Houve um marco a partir de 2017, quando efetivamente as facções interiorizaram as suas ações. Né? Antes nós tínhamos algumas ações mais o tráfico regional, né, mas não havia essa inserção que temos e que ocorreu e aumentou a partir de 2017. Esta seria a vinda de facções que atuam em grandes centros, se interiorizando e trabalhando aqui também. Isso a gente começou a perceber a partir de 2017 aqui na... Essa percepção se deu pela quantia maior de drogas circulando ou pela violência que naturalmente é arrastada a partir da atuação dessas facções? As duas coisas, né? Vocês recordam que começou a surgir também fatos que não aconteciam antes, atentados, homicídios, né? Sumários, né? Assassinatos. Do tráfico, né? Perfeito. E são muitas vítimas de 2017, desse período que o senhor refere como um marco aí da presença dessas facções na região, né? Isso, são várias ações que nós fizemos, né? Sim. Fizemos várias prisões, comprovamos que não existia só o tráfico, existia
pessoas vindos da região metropolitana e vindos de outras regiões aqui para participar desse tráfico de drogas, mas também para praticar assaltos, para praticar furto, né? Afinal, tudo associado, né, doutor? A droga traz junto consigo uma série de outras questões, que é o assalto, que muitas vezes a pessoa faz até com o intuito de conseguir drogas, o próprio assassinato, a eliminação de adversários, que é o confronto dessas gangues, e a situação vai criando essa onda de violência que preocupa todos nós, né? Sim, com certeza. Né? Então, a nossa região aqui, doutor Jalmo, também tem outra característica. Sim. Tem o tráfico regional, né? E tem por ser rota, né? É isso que eu ia lhe perguntar. Quer dizer, eles viriam simplesmente por vir e comercializar, o que não parece ser tão interessante, que não é tão grande assim a região. Então, ela se trata de uma rota. Ela é uma rota porque a nossa região é uma região que, se tu pegar o trecho indo pela Argentina, sim, ela se torna muito mais curta do que indo pela 386 e Santa Catarina, para chegar em Foz e Paraguai. Os roteiros. Quais seriam os principais roteiros aí, para nós ter uma noção aí que a polícia está de olho? A principal entrada de drogas no Rio Grande do Sul ainda é a 386. A 386. A 386. Né? Ela desce por Iraí, desce, a gente vê muitas apreensões. Daí tem a questão da maconha, que vem do Paraguai, basicamente, né? E daí a questão da cocaína, crack, também vem pelo Paraguai, mas vem mais pelo Mato Grosso, Bolívia, Colômbia ali. Qual é a droga mais frequente aqui na região, que é mais que a polícia tem mais apreendido? A maconha, a cocaína, anfetaminas, o que é? É que o que nós temos que levar em conta, né? A maconha é uma droga mais barata. Sim. Né? E mais fácil de cultivar também para consumo, né? Sim. A maconha nós apreendemos, já tivemos apreensão de 600 quilos. Né, já perdemos a apreensão no ano passado de 300 quilos, teve o ano de 2021 120 quilos, né, então mas essa droga, essa quantidade é por ser rota, não é para ficar aqui na nossa região. Essa droga chega na nossa região e vai para a região metropolitana. Perfeito. Então, a grande característica nossa aqui não é só um centro de consumo, que também não teria muita justificativa, é mais ser uma rota do tráfico da droga. Também por ser rota, isso mesmo. Perfeito. Também por ser rota e a cocaína então passa muito por aí também? Né? Sim. Quais seriam eles, doutor? O combate do traficante regional, que atua como traficante aqui, né? E o combate daquele traficante que vem aqui buscar a droga para levar para os grandes centros. Perfeito. Pois é, hoje é um debate nacional. É claro que o senhor, como agente da polícia, tem lá suas opiniões e eu não sei se o senhor externará, mas há um debate nacional sobre a liberação de drogas. Há ministros lá no Supremo que entendem que o cidadão pode ter 40 gramas de droga, outros 60, que isso seria para o consumo. Como é que vê a polícia a possibilidade de repente, se flexibilizar, enfim, para o consumidor da droga? Isso não provocaria, uma vez que não se combate no mesmo tempo o traficante ou o fornecedor, não se criaria um incremento para esses outros setores? Na minha opinião, nós já temos uma lei que define isso, né? Sim. A Lei 11.343. Sim. O artigo 28 diz que para uso, né, é feito um termo circunstanciado e o usuário é levado para o juiz para ser admoestado, é para ser orientado, fazer tratamento, parar, né? Então já há uma espécie de descriminalização, né? O que está se discutindo é não ter mais, ser mais crime, né? Essa posse para o consumo, não é uma liberação das drogas, né?
tu continuaria combatendo o tráfico. Sim, né? Eu entendo. E o uso para consumo não ser mais crime. Eu acho que é um equívoco. Mas há um paradoxo nisso. É um paradoxo. Sim. E não há sentido porque estão dizendo, né, que estão prendendo usuários como se fossem traficantes. Mas nós, a Polícia Civil e as forças de segurança pública, temos esse cuidado, porque para prender alguém tu tem que ter critérios objetivos. Claro. Não é só a quantidade que vai dizer que a pessoa é traficante ou não, né? Tu ter provas que ela está vendendo, que ela está fornecendo, que ela está transportando droga para a venda, né? Então, daqui a pouco vão usar esse subterfúgio, os traficantes já usam, de andar com poucas quantidades e dizer que são usuários. É verdade. Né? Mas a polícia consegue comprovar... Claro, porque ela não trabalha só com o fato de pegar o cara com 10, 20 gramas. Ela sabe, o cara, se ele está envolvido ou não, se ele compra ou não. Claro, tem muitas coisas que envolvem toda a questão. Tem testemunha, tem extração de dados, tem campanas realizadas, relatórios de investigação, né? Então, não é um único fato, só a pessoa ser apreendida com 10 gramas de maconha e vai ir preso no presídio. Perfeito. Então, eu acho que essa discussão, às vezes, ela se equivoca e é um pouco simplória, né? Perfeito, que não é simplesmente o fato de ter que vai implicar. Que interessante é você ter uma investigação e saber como é que ele tem aquela droga, né? Isso, como chegou, se o local que ele está é ponto de tráfico, sim, né? Se a gente já apreendeu usuários indo ali buscar e pegamos usuários com droga, né? Mas de qualquer forma, a facilitação do usuário importar droga cada vez mais facilita, imagino eu, a venda de drogas, né? Há alguns países em que houve a liberação, mas paralelo havia o fornecimento oficial da droga, o que com isso se tinha um controle maior desse fornecimento, impedindo que o traficante, que é um negociante ilícito, atuasse com mais presença, né? Sim, mas não sei se o Brasil está preparado, né? Para isso. Essa é uma outra... É outra ótica da questão. Que tem a saúde pública, né? Tem claro. a questão que a droga também hoje, ela destrói famílias. Né? A Holanda, por exemplo, está revisando toda a sua política de drogas, que há 50 anos atrás ela liberou, até haviam praças públicas para o consumo, e hoje está se revendo todas essas posições. Mas vamos voltar à nossa região, doutor. A questão de crimes, a questão de assassinatos, a gente vê muitos crimes cometidos com uma violência desmedida. Eles teriam alguma relação com a droga ou é, de repente, um sintoma de que possa haver o conflito de drogas? O que nós temos que perceber é que há crimes, sim, que são em decorrência de drogas, do tráfico, por disputas internas até, de pontos de quem vai fazer a venda, quem está autorizado a fazer a venda dessa droga, né? E há crimes que decorrem, por exemplo, usuários para comprar a droga furtam, né? Aquele furto mais simples, mas que incomoda a sociedade. E há uma onda de furtos, ao menos na nossa cidade. Eu sei que não é a sua área de atuação, mas a gente vê que é um... Tem bastante. E todo ele está ligado é o bujão de gás, que a gente sabe que ninguém vai roubar o bujão de gás para usar. Ele vai roubar para vender, porque vale o X, ele compra droga, né? Sim. Né? Então, esse tipo de delito, ele atrai outros tantos delitos, né? São homicídios, são roubos, são furtos, receptação de objetos ilícitos, né? Extorsões, né? Então, e há aqueles crimes violentos que também, os homicídios, os feminicídios, que eu acho que é um sintoma da nossa sociedade de hoje, né? Que há um pouco da falta de tolerância, um pouco da falta de nós estamos muito focados num individualismo, né? Mas eu acho que as duas coisas se somam. Tanto a nossa sociedade tem que se voltar a saber conviver em comunidade, né?
saber o que é conviver em sociedade, né, respeitar o outro, né, e também cuidar e combater esses crimes graves, que no meu ponto de vista, o traficante, ele deve ser cada vez mais combatido. E aqui eu faço um elogio tanto à Brigada Militar quanto à Polícia Civil. Os nossos agentes realizam diversos serviços, prisões, operações, né? E isso acaba trazendo uma tranquilidade e uma paz social. Perfeito. Não, e a gente tem visto mesmo a Brigada Militar com uma presença muito atuante, e em especial a Polícia Civil no caso. Necessariamente, muitas vezes, o trabalho feito pela Polícia e pela Brigada chega no Judiciário, que tem a interpretação conforme a lei, que muitas vezes não dá o destino que a comunidade muitas vezes tinha como expectativa. Doutor Marion, muito obrigado por suas colocações. O senhor dá mais ou menos um raio-x, é uma situação preocupante da região. Nós pretendemos abordar o tema futuramente com mais pessoas, com um debate mais intenso sobre essa preocupação contemporânea da nossa sociedade, e o senhor deixa muito claro na sua entrevista que necessariamente não é que se tenha um crescimento de um consumo exagerado, e sim que a nossa região está virando cada vez mais uma rota de trânsito, de tráfico dessa droga, é isso? Sim, sim. Ok, muito obrigado, até uma próxima oportunidade, bom trabalho aí. Quando tiver alguma informação de interesse da comunidade, nós gostaríamos de ser o porta-voz. Um abraço. Um abraço, obrigado. Esse é o programa Tribuna Popular, 2h06. Encerrando o programa, é claro, nós tivemos uma semana cheia de acontecimentos também violentos aqui em Tenente Portela. Eu ontem, curiosamente, estava ouvindo uma gravação de um morador de um bairro da cidade que gravou através das câmeras de vigilância o ruído dos tiros. Olha que barbaridade! Eu estava ouvindo, foram mais de 15 tiros sequenciais, o que demonstra que foram armas automáticas que acabaram vitimando um cidadão de 34 anos nas proximidades do bairro São Francisco. Os barulhos que eu ouvi, ao menos de uma gravação, eles dão a nítida impressão que são mais de 15 disparos, embora a polícia tenha registrado aí a morte por 12 disparos. Tivemos também momentos de muita tensão aqui na comunidade, com o desaparecimento de um homem aqui em Tenente Portela, um rapaz de 24 anos, mas felizmente informações aí, e através do trabalho de imprensa que divulgou e o trabalho da Polícia Civil, o veículo do rapaz foi encontrado na localização do Lajeado Felisbino, aqui em Tenente Portela, e ele goza de boa saúde, é claro, vai prestar as informações do desaparecimento, deve ter prestado já à Polícia Civil. O outro acontecimento que mobilizou a cidade foi o fato de que uma moça natural Tenente Portela teria desaparecido lá em Camboriú, de uma família muito conhecida em Tenente Portela, sumiu quarta-feira, mas no entanto aqui nós temos aqui um recado aí, a família não deu mais informações, ela quer privacidade, tem toda a razão em pedir isso, mas a Cláudia Simone, essa moça que havia sumido, de 45 anos, ela já foi encontrada, goza de boa saúde, está sendo tratada. Os assuntos aí que envolveram uma semana que passou também com vários acontecimentos de furtos em Tenente Portela, furtos em estabelecimentos públicos, e é claro, conforme nos disse o delegado Marion Volino na entrevista, por trás da maioria desses furtos, primeiro está um pouco da falta de preocupação e segurança de quem tem a responsabilidade de controlar esses espaços, e o segundo, é claro, estão traficantes, consumidores, melhor dizendo, de drogas que buscam esses pequenos furtos para buscar objetos aí que possam ser comercializados para eles manterem, a grande maioria, o vício da droga. A Rádio Província apresentou, nesta 1h30, mais uma edição do jornal do programa Tribuna Popular.
Nós agradecemos muito a audiência de todo mundo. Teríamos mais alguns assuntos a serem abordados, mas deixaremos para o nosso programa semanal para começo de conversa, que nós temos todo o dia aqui na Rádio Província, no programa da Karine, às 11 horas e 50 minutos. Grande abraço e até a segunda-feira. Fiquem com a programação de final de semana da Rádio Província FM e a partir daqui a pouquinho o programa com Jonas Martins, o seu programa Sabadão aqui na província. Hoje com a Karine, porque o Jonas vai fazer uma cobertura do desfile em Derrubadas. A Rádio Província também faz cobertura de vários eventos, aí, lives de vários eventos. Aliás, nós colocamos à disposição dos municípios e das pessoas que querem levar o seu material também através das redes sociais para a realização desse trabalho. Hoje a Karine apresenta o Sabadão aqui na Rádio Província FM. A todos, um bom final de semana, repetindo, e uma boa tarde. Cidade.